você que nos recebe na sua casa, que a paz e o poder do Espírito de Deus repouse sobre o seu lar, sobre a sua alma agora, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a orar comigo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar um pouquinho, em nome de Jesus. Aleluias, soberano é o Senhor, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque tua vida nos sustenta, o teu poder, a tua misericórdia nos renova a cada dia, Senhor. O Senhor tem sido bom para conosco, ó Pai. É verdade, Senhor, o Senhor tem sido bom, muitas coisas têm acontecido, Senhor. Eu peço que o Senhor continue guardando a nossa mente, que nossa alma, Senhor, ela não venha se perturbar por conta da condição versus a nossa posição, Senhor. A sua palavra diz que a nossa posição é de pessoas assentadas no reino do Senhor. Nós somos povo do Senhor, estamos assentados com o Senhor. Nós reinamos, nós governamos, nós somos servos, filhos do Deus vivo. Embora, Pai, a nossa condição instável, a nossa condição momentânea, que vivemos na terra, Senhor, devido às instabilidades financeiras, sentimentais, elas apareçam. Nós precisamos, ó Deus, nos manter firmes na nossa posição, na presença do Senhor, na comunhão, no amor, na fé. Por isso, Pai, vem nessa noite, Senhor, guardando o nosso coração. Guarda, Senhor, meu Deus, a nossa mente, a nossa fé, a nossa esperança. Meu Deus, a tua palavra diz que Maria Madalena, quando o Senhor é enterrado, ela corre ali, ó Deus, naquele sepulcro. A esperança dela estava ali dentro. E ela olha para baixo, não encontra ninguém, não encontra nada. Mas o Senhor, ó Pai, ressuscitou. Aleluia. E o Senhor se fez presente a ela. O Senhor renovou a esperança dela e se mostrou que estava vivo, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor nessa noite venha ao encontro de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Se revela, Deus, um Deus presente, Senhor. Renovando, Pai, a esperança da vida eterna, a esperança da salvação, a esperança da companhia do Senhor conosco, Senhor. Era isso que Maria queria, ela queria o corpo de volta. Mal sabia ela, mal tinha entendido ela, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo, aleluia. E ela entendeu isso, ela viu isso, ela contou isso, e o Senhor renovou a esperança dela. Meu Pai, nossa esperança não pode ficar limitada na nossa condição, porque a condição ela é momentânea, ela é temporal, ela passa, ela muda, ela tanto cresce como diminui, mas tudo está no controle do Senhor sobre a vida do seu povo. Por isso, Pai, traz paz no coração dessa família. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ô Espírito Santo, nós precisamos aprender a amar ao Senhor de verdade, para que sim, as coisas que aconteçam na nossa vida, elas realmente colaborem para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa alma, a nossa fé, a nossa comunhão, Senhor, em o nome de Jesus. Que a paz que o Senhor deixou, que excede todo entendimento, venha sobre este lar, sobre esta casa agora, em o nome de Jesus, sabendo que esse é o dia que o Senhor fez, e que existe um novo do Senhor, aguardando a nossa vida, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Aleluias, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, abra ela, Salmo de número 37. Versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem.
confiança e prática do bem. Habita na terra, ou seja, viva aquilo que você tem diante de você. Desfrute, habite na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor. A confiança, ela tem que existir em nós. A prática do bem também tem que existir em nós. Desfrutar, habitar daquilo que Deus colocou diante de nós precisamos fazer isso, porque senão seremos pessoas insatisfeitas. E ele diz: e alimenta-te da verdade, porque a verdade, ela vai, como o proverbista disse, né? Lâmpada para os meus pés. A verdade, ela vai nos alinhando. O alimento serve para quê? Para trazer vida, força, energia, sustento, né? A palavra de Deus é a verdade. O salmista diz: alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não há como, irmãos, viver a vida sem se alegrar em Deus. Querer apenas nos alegrarmos nas coisas. Não, nós precisamos se agradar do Senhor. Nós precisamos estar bem com Deus. Nós precisamos nos agradar em Deus. Por quê? Porque Deus não é o culpado dos nossos problemas. Deus não é o culpado do nosso sofrimento. Deus não é o culpado das nossas dores. Deus não é o culpado do pecado. Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém faz pecar. E o salmista, sabendo disso, ele disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro eu tenho comunhão com Deus. Ele vai saber o que eu desejo. E Ele, sendo Deus, Rei, Ele pode me ajudar a ter esses desejos realizados. Quantas vezes você desejou algo e recebeu? É verdade, não é? Quantas vezes você quis ter algo e conseguiu ter? Entrega o teu caminho, versículo 5, ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Uma vida de comunhão, o salmista diz. Ele apresenta aqui para nós uma vida de relacionamento com Deus. Entregar o caminho a Deus seria apresentar as nossas escolhas, atitudes, nossos projetos ao Senhor. E ele diz: confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque houve uma atitude de fé, em depender de Deus, em querer a vontade de Deus, em descansar em Deus, em conhecer e se alimentar a verdade. Uma aliança está sendo formada. Quando o povo lá na passagem de Êxodo, eu não vou me lembrar o capítulo, Deus diz: se santifiquem. Não tenham relações sexuais com as suas esposas. Se separem para mim por 3 dias. Deus não estava falando para eles negarem o relacionamento, o casamento. O que Deus queria dizer para eles, estava dizendo era: eu quero ter primazia nesses dias com vocês. Deus quer ser o melhor do nosso dia, irmãos. No nosso dia. Deus quer que nós o tenhamos na nossa vida como algo especial. Mais especial do que quem habita conosco na nossa casa. Mais especial do que o nosso cônjuge. Mais especial do que os nossos filhos. Deus quer ser o mais especial. Ele quer o primeiro lugar. E o salmista conhecia tanto isso. E ele vai dizer no versículo 6, depois de esse conjunto de práticas estabelecidas, ele vai dizer uma promessa. Ele vai dizer: fará sobressair
a tua justiça. O que é justiça? Dar ao outro aquilo que lhe é devido receber. Quando nós tivermos um comportamento assim, de confiar no Senhor, de fazer a prática do bem, de nos alimentarmos na verdade, Deus, Ele vai se agradar, e Ele vai começar a vir e completar a vontade dEle, satisfazendo os desejos do nosso coração, porque eles serão alinhados com a vontade do Senhor. E aqui Ele vai dizer: fará sobressair a tua justiça, ou seja, Ele vai dar a nós aquilo que é nosso de direito. Como a luz, não vai ser algo duvidoso, não vai ser algo que você não vai entender, não vai enxergar. O que Deus vai fazer vai ser algo claro, nítido, como a luz, porque Deus não é Deus de confusão. E o teu direito como o sol ao meio-dia. Quem é que esconde o sol do meio-dia? Ninguém. Quem é que para o sol de brilhar ao meio-dia? Ninguém. Por maior que seja o guarda-sol, o sol continua brilhando e chega na terra. Quanto maior seja o telhado, a cobertura, a claridade, ela entra lá de baixo. Sabe o que eu entendo? O que Deus preparou para você, além de ser especial unicamente para você, não só você vai viver, mas outras pessoas também irão desfrutar. Outras pessoas também irão desfrutar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque se nós olharmos um pouco à frente, abre no versículo 23. Vamos ler o 25. É no mesmo salmo. Ele vai dizer que ele foi moço e já agora ele é velho. Então ele tem história para contar. Ele tem experiência de vida. Ele viu muita coisa. Porém, jamais viu o justo desamparado. O justo, aquele que confia. O justo, aquele que se alimenta da verdade. O justo, aquele que quer andar com Deus. Aquele que entrega o seu coração a Deus. Ele jamais fica desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. A justiça do justo, que é dele, alcançou a sua descendência. Deus está dizendo: a tua justiça diante de mim, aquilo que eu manifestarei na sua vida como justiça, vai alcançar a tua descendência, vai alcançar aqueles que são seus. Eles não mendigarão o pão, porque uma aliança foi feita diante do Senhor. Uma aliança foi formada, aliança de fé, aliança de comunhão, aliança de justiça, aliança daquilo que é correto, que é moral. Versículo 26: e sempre compassivo, e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? A sua descendência será uma bênção. Você será uma bênção. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, de vida, de orientação, de aliança, ó Deus, de compromisso, de comunhão. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, no que o Senhor falou agora, que, ó Deus, o Senhor realizará grandes coisas, de que o Senhor preservará, Pai, a nossa vida, a nossa descendência. Existirá uma bênção, já existe uma bênção declarada, preparada, Senhor, para que o Teu nome seja louvado, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o Deus dos justos, o Senhor é Deus que salva, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que restaura. Senhor, lá em Tito vai falar que o Senhor opera em nós um lavar renovador e regenerador, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo. Por isso, Senhor, vem nesta noite renovando o seu povo, restabelecendo o seu povo, tirando, Senhor, todo impedimento, toda arma forjada que vem, ó Deus, contra uma esperança viva
viva naquilo que o Senhor está realizando, porque nessa noite nós queremos, ó Pai, declarar a sua palavra. E ela diz que a nossa descendência será uma bênção, nós seremos uma bênção, porque o Senhor está conosco. O Senhor é Deus das vidas, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Vai retirando, meu Pai, toda a morte, toda a esterilidade, toda a preocupação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poder de Deus, enche esse coração, enche essa alma, vai tirando, meu Pai, toda a resistência, joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, toda a resistência, toda a força contrária, em nome de Jesus. E enche o seu povo, Senhor, enche essa casa, Senhor, da tua alegria, da tua paz, do teu renovo, da tua justiça. Nos ajuda, Senhor, a nos enchermos da tua verdade, em o nome de Jesus. Você diz amém? Aleluias. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele, que é digno de louvor. Erguemos as mãos.
Deus, santo é o Senhor. Aleluia. É pela fé que nós estamos aqui. E eu creio que a presença do Senhor é que nos justifica. Nós adoramos a Ti, Jesus. Aleluia. Nos braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como a luz para com que os frutos comecem a crescer e as minhas lágrimas
É a semente, né? Que em terra boa e regada prospera. Amém? Glória a Deus. Plantar não é fácil, né? Porque a terra às vezes exige um esforço para se cavar. Mas vai chegar um tempo de colher tudo que você plantou em fé. Amém? Você é bênção na mão de Deus. E a planta está lá, a semente está lá, né? Não dá para ver, mas está lá plantada. No tempo certo, no tempo oportuno, ela começa a brotar. Amém? Glória a Deus. E nós queremos, em nome de Jesus, preparar para a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a colocar sua mão no seu coração. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, fale conosco nessa noite de maneira poderosa, sobrenatural. E que a tua palavra, Senhor, possa fazer, ó Deus, um divisor de águas em nossa história. Que como nós cantamos agora, a semente da fé possa brotar no nosso coração. A semente da palavra de Deus, que a palavra do Senhor diz que ela é a espada. Ela é a espada afiada de dois gumes. Ela pode discernir a alma e o espírito, a carne. E eu creio, Pai, no nome de Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor vai falar conosco. Libera, Senhor, uma palavra profética do teu altar. E que o nosso coração, ó Deus, possa receber como uma terra fértil, uma terra firme, onde a tua semente possa brotar e produzir frutos. Frutos que permaneçam na tua presença. Em nome de Jesus. Que as águas, ó Deus, não venham submergir, ó Deus, a nossa fé. Se poria, noite chegará, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
profética, Jesus. Teu povo veio aqui para te adorar, veio aqui para entregar o nosso culto racional. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Como é bom a presença do Senhor, não é verdade? Como é bom adorarmos ao Senhor, como é bom estarmos na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, Provérbios de número 14. Provérbios de número 14. O verso 8. A Bíblia diz assim, Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez do tolo é enganoso. Ele está falando da importância de a gente entender onde a gente está colocando o nosso pé. E quando a gente está debaixo da vontade de Deus, do cuidado de Deus, nós temos um grande amigo que nos ajuda a discernir, a entender aonde nós devemos entrar e onde nós não devemos entrar. E é importante a gente ter esse discernimento, porque a Bíblia diz que isso é sabedoria. A sabedoria do prudente é discernir o seu caminho. E muitas vezes a gente precisa compreender isso, né? Nossa vida diária, né? O que eu devo fazer? Onde eu devo ir? Aonde eu devo pisar? O que eu devo fazer? Isso é sabedoria, e a gente só consegue essa sabedoria, a gente só tem essa sabedoria nos relacionando com o Espírito Santo, porque senão a gente vai viver num caminho de engano, né? Um caminho de engano. A gente vai viver de uma forma que muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo e na verdade a gente está muito distante daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então que hoje, nessa noite, a gente possa falar de Jesus. Qual tem sido a minha vida, o meu caminhar? Como tem sido o meu direcionamento na tua presença? Peça isso ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Jesus disse assim: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um Consolador e ele vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós nunca estamos sozinhos, mesmo que fisicamente a gente está, por exemplo, essa semana a pastora foi num retiro e ela volta só domingo. Então eu vou estar esses 2, 3 dias sozinho fisicamente, mas eu tenho um grande amigo que está comigo e ele vai me guiar nesses 3 dias que eu estou fisicamente sozinho, mas que o Espírito Santo está comigo. Amém? E ele vai me ajudar a discernir o caminho, a discernir o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu entrei aqui na igreja, estou até meio perdido, porque eu estou sem minha costela, né? Minha metadona. Quando eu era gordo, todo mundo falava assim: olha só a metadona aí. Falava com ela que eu era gordo, né? Agora que eu tenho que falar, ela é minha metadona, né? Meus 3/4, né? Eu sou só 1/4 da relação. E aí a gente fica meio perdido. Mas eu tenho um grande amigo. Então você não está sozinho. Mesmo que você viva sozinho, mesmo que você fisicamente esteja sozinho, você não está, porque você tem um grande amigo e ele vai te ajudar a discernir esse caminho, a saber o que você deve fazer ou deixar de fazer. Amém? É o melhor companheiro que você podemos ter, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Com essa palavra eu quero te chamar e te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. A dizimar e ofertar nessa noite. Se você quiser, desejar fazer isso, faça, né? O Rafael está ali com o envelope. Se você quiser, no envelope tem um QR Code para dizimar, ofertar. Pastor, eu fiz o Pix esses dias, mas eu não coloquei aqui. Se você quiser colocar um envelope, profeticamente pode pôr. Se você quiser colocar apenas a tua oferta aqui, pode colocar.
Se você quer apenas fazer e não colocar teu nome, ou fazer o Pix e não colocar, do jeito que for melhor, mas que nessa noite você dizime e oferte para a glória de Deus. Amém? Nada não sei pra dizer como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples não rei, mas não tenho nada além. Mil olhos cantando aleluia, Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém? Antes de orar, eu queria dar uns recados aqui, porque eu até vou pedir para alguém aí que se disponibiliza a fazer isso. Ô, Maurício, você acredita que eu depois de me ter pedido uma água faz tempo que eu estou com uma sede? Esses 2 dias eu tomei tão pouca água. Se você quiser trazer outra, pode trazer, por favor. Aí, eu preciso. Pode trazer um golinho, por favor. Eu preciso de alguém que se disponibilize, porque assim, às vezes as pessoas falam assim: pastor, dá um recado. Aí eu não lembro que eu almocei hoje. Não lembro o que eu preguei domingo na cabeça. Eu até recebi uma ligação essa semana. Eu falei: cara, eu preciso ir lá dar uma olhada. O que eu preguei mesmo? Que palavra que era. Assim, foi legal receber essa ligação. Então, às vezes as pessoas passam, dá um recado. Quem diz que eu lembro? Domingo, por exemplo, eu tinha que perguntar aqui quem ia tomar ceia. Quando foi no final do culto ali que eu parei, eu falei: ô Lu, você tomou ceia? Não tomei, pastor. Aí então eu, a Lu, a Gi, tomou ceia, né, Gi? Que a Gi estava na salinha. E, gente, ela nem ter perguntado, né? Então, assim, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bloquinho e eu deixar alguém assim responsável. Ó, procura fulano ali, procura Beltrano. Põe, traz um papel, né? Que ninguém mais quer usar papel, mas tem hora que o papel é a melhor coisa, não é verdade? Papelzinho aqui em cima, né, Ana? Não tem como não enxergar, né? Então faz um papelzinho, coloca aqui, ó, os recados de hoje. Antes de acabar o louvor, se alguém se disponibilizar a fazer isso, me procura, senão eu vou escolher. Amém? Unidunite. Aí, porque aí o que acontece? A gente faz uma pastinha, aí todo domingo, né, põe lá os recadinhos do coração, e aí, né, aí põe aqui, ó, e deixa aqui, ó, porque a hora que acabar o dízimo e oferta, eu já estou com um recadinho do coração aqui para passar para vocês, amém? Mas, ó, deixa eu falar logo, senão eu vou esquecer. Mas eu quero só lembrar, né, amanhã a gente tem batismo. Vamos batizar quatro almas lá, 4 vidas, glória a Deus, né? Vanessa está ali, né? Glória a Deus, Vanessa é uma delas. Nós vamos batizar essas pessoas 11 horas, 10h30 a gente está aqui na igreja, daqui a gente sai. Eu quero lembrar também que no próximo, aí eu acho que está aí, Teco. Eu estava até falando, cadê o Teco? O Teco não veio hoje? Aí eu esqueci que o Teco está ali, meu parça, né? Esse não é um menino que eu gosto de sair com ele. A gente foi para a missa. Eu vou te falar, não é que eu não gosto de você não, viu, Zé? Eu não gosto do Rafael, não. Senão acabou que eles veem, ó. Vai, olha lá, olha aqui para mim, Rafa. Não é que eu não gosto de vocês, não, pelo amor de Deus, viu, gente? Eu não posso elogiar um, que eu já arrumo problema com o outro. Daqui a pouco já vem no rinho aqui, ó. Já seta meu rinho aqui. Mas é um menino bom de sair, né? Vocês também são bênção, tudo, viu? Oi?
noivo. A gente pegou no pé dele lá em Minas. Mas aí eu falei, cadê o Teco? Eu até esqueci que o Teco está ali, escondidinho ali na mesa. Mas é sábado que vem, então amanhã eu batismo, mas no outro sábado a gente tem o trabalho das mulheres. Eu acho que tem um postzinho aí, não tem? É isso, né, Lu? Sábado que vem. Eu acho que até eu não troquei aí. Tem aí, Teco? Não, é um encontro das mulheres. Eu só de raiva eu vou mandar para vocês. Você põe agora. Ah lá, tá? Mas era esse mesmo? Foi? Você fez outro? É esse mesmo, né? Só de raiva eu vou mandar para ele agora. E aí tem isso aí, esse trabalho das mulheres, né? Então eu convido você, mulher, é um dia especial para a mulher. Então assim, deixa a criança em casa, o pai olha. A gente às vezes deixa a criança para trabalhar, a gente deixa as crianças lá, né, Dani? Não é? Aí então deixa ali o Naldão tomar conta, você vem aqui, assim, eu estou falando com a Dani só assim, é um exemplo, né? Mas todo mundo, né? Então deixa lá, as crianças aproveitam aqui esse dia, mulher, que a gente vai estar aqui, é especial para você, cuidando cuidado com o corpo, né? Então a Gláucia e a Gleice, as duas vão estar aqui, uma educadora física, mestre em engenharia biomédica, a outra é fisioterapeuta, pós-graduada em ortopedia e traumatologia. As duas vão estar aqui para ministrar na vida de vocês. Então é saúde do corpo, porque às vezes a gente fala tanto do espiritual, mas o corpo, eu estou aqui hoje, estava falando ali com o pastor Valdir, o pé está desse tamanho, né? Então se a gente não cuida, daqui a pouco, meu filho, você pode ter 1000 planos e 1000 projetos, meu filho, como diz um advogado que eu olho na internet, daqui a pouco o relógio para de funcionar, acabou, né? Porque ele é um advogado que ele fala assim, ó, um corpo, um relógio, pronto, acabou. O relógio para de funcionar, não adianta nada, você tem um monte de projeto, né? O relógio para de funcionar, não tem mais jeito. Então tem que cuidar do corpo, tem esse cuidado especial com o corpo, e as duas vão estar aqui para falar sobre isso, amém? Então não deixe de vir, vai ser sábado, dia 9, às 17 horas. Sábado, sem ser nesse sábado agora, inclusive nesse sábado tem Marcha para Jesus. Vocês estão abençoados para ir lá, quem quiser, a partir das 2 horas. O Davi é nosso representante maior aqui, viu? Davi é nosso representante maior. Você vai ver o Davi lá, quase que presidente da Marcha para Jesus. Eu nem fui lá e coloquei ele como responsável, mas ele é obediente, já entrou lá, já está me representando, né, Davi? Eu vou dar um crachá assim, ó, representante do pastor Danilo. Eu brinco com o Davi também, é outro que a gente está muito próximo, né? E eu gosto demais do Davi. Era um que eu queria ter levado para Minas, mas ele estava representando eu na Marcha para Jesus e não pôde ir, né? Mas o Marcha para Jesus no sábado, né? A partir das 2 horas vai sair lá do Bolina, então você está abençoado para ir lá marchar. A Ed tem um grande testemunho, que ela foi para aquela Marcha para Jesus em São Paulo uma vez, e o pai dela não era convertido não, né? O seu Lídio. E ela falou assim, eu vou, né? E a gente nem gosta muito desse vucu-vucu, pensa, vai no banheiro a cada meia hora, não vai num lugar daquele que não tem um banheiro, não tem nada. Mas ela falou que foi, cara. E ela colocou o nome do seu Lídio dentro do sapato. Dentro do sapato, e foi naquela marcha. Mas não passou muito tempo. Quem aparece aqui na cidade, quando a gente morava em Mogi, o seu Lídio, Dona Letícia, ela teve um problema de saúde, ficou com a gente quase 2 meses morando lá em casa. Aí a gente passando uma luta, um perrengue, mas ele ficou 2 meses lá, ele com a Dona Letícia. Saiu daqui o quê? Batizado, convertido, né? Então assim, e ela fala assim, Danilo, eu senti, foi profético aquilo lá, e eu creio em ato profético, amém? Ô pastor, então tem que colocar o nome da pessoa no sapato? Não, às vezes está no seu coração aqui, no teu coração, tá bom. O mais importante é você ir lá orar, você ir lá colocar na presença do Senhor. Então você está liberado dia 2 agora, lá para a Marcha para Jesus, amém? Depois vai ter show, Davi vai tocar lá, né? Davi vai fazer uns solos de guitarra, não vão me conquistar. Ele vai lá tocar, vai lá ver o Davi tocar, né? Ele e o Adileu são uma bênção, né? Então vai lá, vai ser uma bênção. Eu vou ver se eu consigo ir lá. Eu estou sozinho, tenho que cuidar da minha mãe, cuidar da minha casa e ainda lidar com a minha solidão, né? Ela perguntou para mim, você vai sentir saudade? Eu falei, vou.
vou sentir saudade de você assim. Eu brinco com ela, ela fica louca. Ela fala, vai logo. Tô igual o Julius, vou dançar na mesa. Só não vou dançar na mesa porque a minha mesa é de vidro. Se eu dançar lá, quebra, né? É que o Julius, todo mundo odeia o Cristo. Mas então você está abençoado, tem lá na marcha. Amém? Mas aí no outro final de semana já é o trabalho das mulheres, né, Lu? Então vem, apoia o trabalho, tem sido uma bênção, né? Eu tenho gostado do trabalho das mulheres, muitas mulheres vindo, desde a Shirley que veio, que teve aí, outros trabalhos que também foram, e eu tenho certeza que esse não vai ser diferente. Sábado a partir das 17 horas. E depois, como sempre, tem um cala-boca. Na verdade, tem um café, um chá. Então, se você quiser abençoar o trabalho, trazendo algo, né, salgado ou doce, para depois compartilhar um momento de comunhão aí com as irmãs. Amém? Então, dia 9, a partir das 17 horas, as mulheres aqui reunidas em nome de Jesus. E a nossa ceia vai ser no terceiro domingo, tá? Vai ser dia 17, tá bom? Então é assim, ó, dia 2 a marcha, dia 9 dia 2 é a marcha, dia 9 no sábado tem as mulheres, e dia 17, que é o terceiro domingo, tem a nossa ceia do Senhor. Amém? Agenda aí no seu telefone, em nome de Jesus. Tem mais algum recado ou não? Tem, Mábia? Isso mudou, né? Tem a chacrinha ali, a irmã Cláudia, algumas vezes a gente já fez alguns trabalhos lá, né? Vai ser lá ali, perto mesmo da casa do escritório da Mábia, ali por trás da Maria Helena, do Multipreço, né? A gente fala Maria Helena no Multipreço, a gente parece que é super amiga da dona do Multipreço. Maria Helena, nunca viu a Maria Helena. Aí ela fala Maria Helena no Multipreço. Você entrar do lado do Multipreço, ali onde tem, voltando ali, desceu, você vai descer 2 ruas para baixo. Ou então de frente com a lotérica ali do Cruz das Almas, desceu último portão do lado direito. Vai ser lá, em nome de Jesus. Amém? A rua da Mábia lá está, do Elias, da Mábia, eles não tem como chegar, só tem buraco, né? Então, mas aí a gente vai ter batismo lá. A gente alugou a chácara, vamos alugar, né? Tem o Andrei que vem de cadeira de roda, até para ele é mais fácil. Então nós vamos fazer isso, amém? Em nome de Jesus. E vai pensando aí de me ajudar nos recados, amém? Abra a tua Bíblia e nós vamos orar. Eu vou ler a palavra aqui, a gente ora pelo dízimo e as ofertas. Hoje eu estou econômico. Só uma reflexão. Hoje eu vi um vídeo, eu me lembrei da cara da Lu. Toda vez que eu falo, é só uma reflexão, ela fala assim, ela faz assim. 2 menininhos. Quando meu pastor disse que a administração vai ser rápida, aí os 2 menininhos entram na igreja. Aí quando está acabando, os caras já saem adultos, né? Aí eu lembrei da Luca, a cara dela, ela vai ser só uma reflexão. Mas hoje é assim, só uma reflexão, estou sem inspiração, que a Eti não está aí, eu não vou falar muito não. Filipenses capítulo 1, eu quero ler o verso 3, 4, 5 e o 6. Filipenses 1, 3, 4, 5 e o 6. A Bíblia diz assim: dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. 4. Entendeu, cara? Filipenses capítulo 1, verso 4. Isso aqui é só minha Bíblia que tinha. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria. Verso 5. Por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E o 6, que para mim é o texto áureo, ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra o que diz ali? Em vocês, ou em mim, né? Aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer todo dízimo, oferta. Pai, quero agradecer por essa igreja que tem entendido o que é dizimar, o que é ofertar.
tantos desafios, Jesus. Hoje em dia é tudo muito complicado. O senhor sabe que terça-feira eu estava aqui com Elias, instalando lâmpada de emergência ali. Nós vamos colocar 4 lâmpadas de emergência, Jesus. Gastamos R$150. Jesus, não está fácil, mas essa igreja tem sido dizimista, tem sido ofertante, e a tua obra tem crescido, a tua obra tem avançado, e isso que é o mais importante. Não porque eu sou o pastor, mas é porque essa igreja tem entendido a importância de dizimar e ofertar. Muito obrigado. Por isso, o Senhor abençoe a vida deles, abençoe todos aqueles que têm dizimado e ofertado, e aqueles que ainda não têm conseguido. Que o Senhor fale com eles, o Senhor ministre, que eles, assim como lá a gente leu Provérbios, que diz que aquele que discerne o caminho é sabedoria, que o Senhor dê discernimento a eles entendam, Pai, que a confiança, foi o que eu preguei domingo, a nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança está em Ti, ela não está em nada que é material, nada que é passageiro, nada que é temporal, Pai, mas a nossa confiança está no Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa primícia. Que o Senhor continue abençoando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Gente, eu acho interessante essa palavra. Obrigado, Rafinha. Não ficou chateado não, que eu falei que o Teco é bom de sair com ele, né? Rafinha é carente, né, Igor? Ele é carente, né, Igor? Um pouquinho de tempo que eu caminho com ele, eu conheço ele bem, mas tem que tomar cuidado, né? Eu brinco com a Rafinha. Essa palavra é interessante, porque Paulo nos apresenta algumas coisas. Volta para o meu verso 3 para mim, Teco, por favor. Ele começa agradecendo a Deus. Então, a gente pode tirar algumas coisas daqui. Por exemplo, quando eu li essa palavra, desde ontem, que a pastora falou dela lá em Mogi, mas essa palavra ficou no meu coração, porque a gente podia tirar realmente um monte de coisa daqui. Ele fala, dou graças ao meu Deus. Então, se você entender o contexto que Paulo estava, pensa bem, Paulo, ele estava preso, mas mesmo ele estando preso, ele continua falando, dou graças ao meu Deus. Gente, ontem a pastora falava isso, falava assim, eu posso estar preso, mas eu estou livre. Eu estou preso, mas estou livre. Eu estou preso, mas estou livre. Olha só que interessante, isso marcou. Então tem um monte de coisas que a gente pode aprender, né? Mesmo em meio a situações complicadas e difíceis que nós vamos passar no nosso dia a dia, porque a Bíblia diz que a gente ia ter, no mundo a gente ia ter aflições, ele continua dizendo, mas eu dou graças a Deus. E eu oro. E eu sempre lembro de vocês. Aí o verso 4, ele diz, e eu oro, em todas as minhas orações, eu tenho colocado vocês, e eu tenho colocado com alegria. Então ele era um camarada que estava preso, mas ele agradecia, era um camarada que estava preso, mas ele orava, e um camarada que estava preso, e orava com alegria. Então nada, Elias, atrapalhava aquele relacionamento dele com Deus. Então, olha quantas coisas a gente já aprendeu aqui em 2 versículos. Às vezes a gente passa por uma luta, passa por um problema. Às vezes a esposa vai fazer um retiro ali, a gente já fica meio murcho, já meio caído. Foi, já vai voltar, domingo ela está aí. Esquenta a cabeça, não, eu já estou meio desanimado, eu não quero nem sair de casa, uma tristeza. Mas não, olha aqui, ele está preso, irmão Marcelo, preso. Viu, irmão Marcelo, lembrei, amanhã eu não vou fazer estudo não, viu, gente? Desculpa, irmão. Não vou fazer estudo, quando o batismo lá, a gente vai estar muito envolvido, aí eu não vou fazer estudo. Amanhã eu mando um recado aí, põe nas redes sociais, então não divulga aí, tá? Que amanhã não vai ter estudo, por causa da correria toda. Eu lembrei que o irmão Marcelo está aqui toda sexta-feira. E aí, então a dificuldade, irmão Marcelo, não deixou que Paulo agradecesse, que orasse com alegria. Verso 5, Teco, por favor. E aí ele começa a falar do que? Da cooperação daquele povo, do trabalho daquele povo. Então, ele conseguia enxergar agradecimento, ele conseguia orar com alegria, e ele conseguia ver na vida das pessoas a cooperação delas, com o Evangelho, com o trabalho. Eu fico vendo que Paulo estava preso,
mas havia dentro dele uma grande satisfação, satisfeito por tudo que ele estava fazendo. Mas para mim, o verso 6 ficou fixado dentro de mim. Por favor, Teco. O verso 6 vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Porque, glória a Deus, é isso mesmo. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Quando você diz amém, glória a Deus, aleluia, você está falando que essa palavra seja na minha vida. Porque era isso que Deus falava comigo. Olha o que ele fala. Esse camarada está preso. E ele fala: eu estou convencido. O que é convencer? Convencer é você trazer essa convicção. Sabe o que é uma convicção? É você ter a certeza que aquele que começou, e quem começou a obra? Quem começou a obra? Jesus. Que ele começou essa boa obra. E não é qualquer obra, é uma boa obra. Não é uma casa que tem uma parede fora de prumo, né, Elias? Eu fui na escola bíblica, no seminário de escola bíblica. Eu acho isso muito interessante. Eu nunca tinha me atentado para isso. Você vê que Jesus, ele ensina as pessoas com as coisas de uma forma muito simples, né, pastor Rodrigo? Então ele vai falar do pão, ele vai falar disso, vai falar de coisas simples. Por quê? É a melhor forma. E quando eu pensei em uma obra, eu lembrei de Elias, que mexe com construção civil. Ele constrói casa. Então quando eu penso numa obra, e uma boa obra, é uma obra que você levanta uma parede, que você bate o prumo, e ela está o quê? Aprumadinha, não está torta. Você faz uma sala, na hora de você pôr, se você fizer a sala fora do prumo, a casa torta, na hora de você pôr o piso vai dar B.O. Eu tive uma casa em Mogi, é muito interessante. Eu lembro que eu comprei um piso lá para colocar, Elias. Aí o cara foi colocar o piso, aí ele falou assim: ó, eu tirei aqui é o prumo mesmo que fala, né, que vai tirar aquele, quando você passa uma linha, né? O esquadro, Zé. O Zé também mexe com o Zé. Tá vendo como é bom você falar coisas simples que as pessoas entendem? Que eu estou falando uma boa obra. Uma boa obra. O que é uma boa obra? Uma boa obra é quando você constrói uma casa e a casa está no esquadro. O Rafinha também mexe com construção, né, Rafinha? A casa no esquadro. O que é a casa no esquadro? Você bate uma linha aqui, ela vai bater a linha lá, ela vai dar certinho na parede. A minha casa era tão fora do esquadro, que ele colocava um piso aqui, e aí quando bateu a linha, aí cabia um piso para cá depois da linha, que ele vinha abrindo assim, ó. A casa era tão fora do esquadro que eu nunca vi o piso daquele jeito, ficou bonito ainda. Porque o cara falou assim: ô Danilo, não dá para colocar o piso igual está o piso aqui, ó. Por quê? Porque lá na frente vai ficar feio. O cara vai olhar, vai na hora de olhar, a casa está fora do esquadro, gente. Sabe, com aqueles caminhão, tem gente que dirige caminhão aqui, né? Quando a gente fala que o caminhão está com o espigão corrido, Marco. O que é o espigão corrido? O caminhão anda de lado assim, não é? Então assim, não é a boa obra que ele fez, o caminhão não está com o espigão corrido e a casa não está fora do esquadro. E aí, sabe, aí vocês querem saber como o cara fez para sentar o piso, né, Elias? Uma próxima pregação eu conto. Vem no estudo bíblico que eu conto. Não, Elias, sabe como o cara fez? Ele assentou o piso assim, ó, metade para cá e metade para lá. Aí, amarrando. Gente, você entrava na casa e falava assim: que é uma gracinha essa casa? Que a casa é uma gracinha? Gracinha, meu filho, a casa era toda fora do esquadro. Mas aí o cara escondeu com o piso. Olha só como que é o negócio, Rafa. Eu nunca tinha visto. Aí assentou, pensa num piso que ficou bonito, mas ele assentou amarrando o piso. E eu nem imaginava, né? Falei, vou ter que construir outra parede do lado daquela para deixar a casa no esquadro. Então uma boa obra é aquilo que é tudo certinho. Aquilo é tudo direitinho, não. Quando você vai plantar fazer uma plantação lá, o Ademir agora está no meu pé, que ele quer plantar mandioca no quintal de casa ali, Zé. Eu falei: cara, eu vou dar a chave do portão, tu vai cuidar, porque eu não tenho paciência de cuidar disso, não. Pastor, pode ficar pregado, porque eu vou cuidar. Então tá bom, eu vou falar pro Zé, ele vai bater o veneno ali, só de um pedaço, vai deixar um canteiro aqui, porque nós vamos construir mandioca para fazer caldo, Tiamat.
acabou, pode usar lá o quintal, entendeu? Mas assim, quando você vai plantar alguma coisa, o que você tem que fazer, Du? Vai arar, adubar, vai preparar a terra, compra ali uns insumos, como o Hélio que vende insumo, não é, Hélio? Não é assim? Olha, gente, Jesus usava as coisas do dia a dia, eu estou usando as coisas do dia a dia para você entender o que é uma boa obra, porque senão daqui a pouco você vai plantar uma alface e não vai dar nada. Daqui a pouco você ergue uma casa, tem que colocar o piso como? Na amarração, porque a casa está fora do esquadro. Olha só como o negócio. Aí compra um caminhão, você não olha. A Ana põe esse caminhão também lá, né? Aí ó, quando você vai olhar o caminhão está andando assim, ó, com o espigão correndo. Por quê? Colocou peso demais. Está fora do esquadro. E Deus está falando que essa obra, Ele está convencido. Sabe o que é convencido? Convicto. Ele tem uma certeza que aquele que começou a boa obra, não é qualquer obra, é uma boa obra na tua vida. E ele fala bem na vida de vocês, ele não fala na dele não, ele fala na vida de vocês. E eu estou aqui como profeta de Deus, aquele que eu estou convencido que aquele que começou a boa obra, Clédia, aquela casa que você está construindo, vai terminar. Às vezes passa na cabeça, é tanta coisa. Esse dia eu vi um vídeo do Rodrigo lá, acho que no Facebook, uma pedra. Eu falei, gente, aí tem uma hora que a gente fala assim, mas se eu não acabar com essa obra vai acabar comigo. Mas eu estou convencido, Clédia, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo e vai completar ela, em nome de Jesus. É profético, viu, Clédia? Deus vai surpreender vocês lá. Deus vai surpreender. E ele está dizendo, esse camarada estava preso, gente. A prisão, Carol, não impediu de ele viver, de ele ter certeza que aquele que começou essa boa obra na vida daquela igreja, ele ia completar. E isso parece algo tão óbvio na nossa vida, mas que infelizmente são sentimentos que entram dentro de nós, principalmente na hora da luta, que a gente fala, será que vai terminar mesmo? E era isso que o Espírito Santo falava no meu coração. Eu poderia encerrar aqui. Gente, eu quero que você tire hoje, se relacione com Deus, a ponto de tirar esse sentimento que está dentro de você, que muitas vezes acontece comigo também, que acontece com a minha vida. E eu falei, Jesus, tem hora que eu falo assim, Jesus, não parece que o Senhor parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor não está enxergando, parece que as coisas não acontecem, parece que tudo está parado. E Paulo está dizendo, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar, e ele vai completar. É isso que o Espírito Santo falava ao meu e ao seu coração. É isso que o Espírito Santo hoje ministra nessa noite profética na minha vida e na tua vida. Ele vai completar essa obra que ele começou, e não é uma obra qualquer, é uma boa obra. É uma boa obra, não é qualquer obra não, pelo amor de Deus. Que fica parecendo que a gente está vivendo uma vida de refúgio, uma vida de mais ou menos. Se está vivendo, aí que eu falo que eu posso estar começando agora a introdução da mensagem. Essa semana o Marcos formou uma contenda comigo com a pastora Luciana. Mandou uma foto de 2008, 2009. Aí eu, olha, Marco, eu gordo, a Angélica com o cabelo preto e a Lu magrinha. Ei, você quer dizer que a Lu está gorda? Não, Marco, eu não estou querendo dizer nada, Marco. Gente, o braço da Lu estava assim, tipo, bem... Gente do céu, um rostinho fininho, né, Lu? Mas também já se passaram quase 20 anos, né, Lu? A idade chega, né? Não tem jeito. Mas eu estava mais gordinho, né, cara? Eu falei, gente, e aí ontem encontrei com a Angélica, mostrei a foto para a Angélica. A Angélica com o cabelo branco, falei, Angélica, nós estamos ficando velho, né? E aí eu... Mas entenda isso. Deus, Ele começou uma boa obra, e a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes esse sentimento que vem sobre as nossas vidas, tia Marte, a tia Marte mesmo, gente, eu vou olhar, a tia Marte não muda, né? Eu conheci a tia Marte de 2008, 2009, quando eu cheguei aqui, a tia Marte é a mesma. Ela parece que ela está no... Eu tinha um amigo que falava isso para a Et, né? Um amigo dela, um irmãozão, o pastor Zé, falava, ô mulher, você está no formal? A tia Marte está no formal, ela não envelhece, né? Mas, tia Marte,
a gente tem que entender, porque às vezes o sentimento que entra dentro do nosso coração, ele impede a gente viver a promessa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa noite é profética, a palavra está sendo lançada sobre você. Essa palavra não é a que eu estou falando, é essa daqui, ó, essa palavra. Filipenses, marca na tua Bíblia, anota aí, ó, rabisca a Bíblia. Tem gente que não gosta, eu adoro. Eu tinha uma Bíblia que eu pensei que foi uma luta para me tirar ela da minha vida, porque eu tinha outra Bíblia dentro da Bíblia, de tanta anotação que eu fazia. E aí esses dias eu esqueci essa Bíblia aqui, ó, lá em Mogi, fui para Minas. Pensa numa luta para achar uma palavra para ministrar disso, minha oferta lá, Lu, porque eu não estava com a minha veinha, cara, né? A panela veio, foi comida boa. Aí tá aqui, ó, a Bíblia cheia de anotação. Anota isso aí, ó, Filipenses, anota lá o dia de hoje. Hoje é 30 de abril de 2026. Jesus me falou, risca ali. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Esse sentimento que muitas vezes vem sobre as nossas vidas, ele nos impede. Tanto que Paulo vai falar, se você quiser abrir a tua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está falando com a igreja de Corinto. Eu sou apaixonado por essa carta, porque eu acho que a carta de Corinto é a carta de hoje, a igreja de hoje. Ele começa a falar de alguns exemplos, ou exemplo, né? Ele começa a falar dos antepassados, né? Olha só, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, passaram pelo mar, e todos passaram pelo mar. Verso 2, ele diz: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. 4, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. É a mesma rocha que está aqui hoje nessa noite, amém? Verso 5 diz: contudo, porém, entretanto, ele abre um parênteses, ele diz assim: Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Verso 6, ele diz: essas coisas ocorreram como exemplo para quem? Para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles. Pode parar por aí. Olha só, Paulo adverte aquela igreja desse: gente, ó, todo mundo está comendo do mesmo maná, todo mundo está comendo da mesma bebida espiritual. Eles comeram, estavam debaixo da mesma nuvem, mas Deus não se agradou de alguns deles. Por quê? Porque eles se apegaram àquilo que não era para se apegar. E aí o próprio Paulo, Deus através de Paulo falou assim: e ele deixou isso para vocês tomar, para a gente tomar cuidado, para isso servir de exemplo. Você quer ver onde está esses exemplos que Paulo está falando? Abra a tua Bíblia e Êxodo capítulo 14. A Bíblia diz que, enquanto você abre aí, isso, pode deixar aí, cara. Só que quando você abre aí, só para você entender o contexto, eu tenho certeza que aqui todo mundo sabe do que vai falar: a saída do povo do Egito. O povo sai do Egito, Deus levanta Moisés, sai do Egito, e aí eles estão lá caminhando, eu vou para Canaã, né? A musiquinha que vai cantando, né, amiga? Caminhando eu vou, não tem uma música assim? Para Canaã. E eles estavam caminhando, só que eles deram aonde? De frente com o mar. Aí eles olharam para o mar, olharam para Moisés, olharam para quem? Para os egípcios. Olharam para os egípcios, olharam para Moisés, olharam para o mar. E aí o que acontece? Veio a murmur, o medo e a incerteza daquilo que Deus tinha lhes feito o quê? Prometido. A boa obra que Deus começou na vida deles e que Ele é fiel e justo para completar, eles se esqueceram do versículo que Paulo está falando. Gente, eu estou fazendo uma analogia aqui, porque não tinha esse versículo. Mas o mesmo Deus que estava com Paulo, usando Paulo, é o mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito.
E aí, a partir do verso 10, olha o que acontece. A travessia do mar. Ele diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas avisaram os egípcios, olharam deixa eu ler aqui melhor. E avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe aqui? Quantas vezes a gente está aqui e a gente fala: oh meu Deus, não vai acontecer nada na minha vida, não? Oh meu Deus do céu. Eu já cansei de ouvir isso nesses 20 anos que eu sou pastor. Oh, parece que quando eu estava no mundo era melhor. A Bíblia diz que não há sabedoria nisso, viu? A Bíblia diz que não há sabedoria quando você acha que o tempo passado é melhor do que o de hoje. A Bíblia diz: nos alegremos, hoje é o dia que o Senhor... Sabe qual é o melhor dia da minha vida? Eu já preguei isso aqui. Quem estava aqui uma vez que eu já preguei isso? O melhor dia da minha vida, da tua vida, é o hoje. Porque eu acordei, eu estou aqui, meu pé está doendo, passei luta, estou sozinho, minha mulher vai ficar 3 dias fora de casa, e eu, glória a Deus, estou brincando, viu? Mas você quer, é o dia que o Senhor fez, é o melhor dia da minha vida, Du. É o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da minha vida, porque hoje é o dia que o Senhor fez. E aí eles, lá atrás tinha túmulo, não tinha túmulo não. Aí o Senhor me trouxe para o deserto para a gente morrer. O que você fez conosco, nos tirando de lá? Olha só, gente, aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel e justo. Verso 12. Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Gente, às vezes a nossa vida, a gente entra num sentimento, numa situação na nossa vida que a gente se acostuma. Eu já falei isso para vocês um dia. Eu lembro, hoje a dor que eu sinto, meu irmão, é 5% do que eu sentia, né? E Miriam já não caminhou um pouco comigo, pé desse tamanho, parecia que não tinha, sabe, o pé ia explodir. Eu já tive problema para ter aquela erisipélia, né? Que fala, né, Vanessa? Que quando incha demais, eu fiquei afastado 3 anos no INSS por causa de ácido úrico, pé inchado desse tamanho. Hoje, meu filho, é 5%, eu não tomo nem remédio. Dói aqui, amanhã acordo, já está tudo beleza de novo. Mas teve uma vez que eu estava andando aqui, a irmã falou assim: pastor, você está com o pé doendo? Eu falei: não, é que o senhor está mancando. Acostuma. A gente acostuma com o problema. Eu sem dor estava mancando. E aí os egípcios: deixa a gente lá. A gente queria ser escravo. Preferimos ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Verso 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará a vocês. É como se Moisés falasse: aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar. Porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. Verso 14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calma. Anota essa palavra na tua Bíblia. É profético esse culto, amém? Eu vou ter que encerrar. Já é 10 para as 9. Anota aí, gente. Risca a tua Bíblia para você. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, gente. Às vezes o nosso medo, o coração parece que vai ser pela boca. Tem dia que acontece isso. Eu já tive crise de pânico. Um dia, eu lembro que a Carol foi lá e levantava. Lembra, Carol? Eu fui parar no hospital. Chegou lá com pressão 16, 120 batimento cardíaco. Parecia que ia apertar aqui. Aí às vezes a gente fica assim com os problemas. A gente fica assim: meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Ele está dizendo: o Senhor lutará por vocês. Fiquem. É profético isso nessa noite, amém? Fica calmo. Olha que a palavra é como se ele falasse assim: aquele que começou a boa é fiel e justo para completar. Aí a gente olha e fala assim: eles aprenderam, Miriam. Porque às vezes a gente passa algumas coisas na nossa vida para a gente aprender. Aí a gente aprendeu, passou de fase. Mas eles não aprenderam. Olha o que a Bíblia diz no verso 16, capítulo 16, capítulo 16. Aí o que acontece? Todo mundo sabe a história. Ele abriu um mar, eles passaram. Esses dias até colocar uma foto minha, né, no mar. Quem viu a minha foto? Era no meio do mar. Aprendi do
todo sábado lá fazer esses mexidos. Aqui, a pastora me mandando mensagem agora. Os crentes desviados, mandando mensagem lá do culto. Olha, gente, até que brincar, porque ontem teve um povo que mandou mensagem para mim, Mábia. Eu não estou falando de você não, pelo amor de Deus. Mábia mandou mensagem, Gi mandou mensagem, Bill me mandou mensagem. Falei, gente, eu estou no culto aqui em Mogi, mas mesmo assim eu estava no computador, não preguei não. Eu resolvi um monte de coisa, né? Tudo estava no computador, mexendo no computador, pastor pregando, acertando as coisas com a Mábia, acertando coisas com o Gi faz o post, que não sei o que. Quando acabou o culto, tudo estava resolvido. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar. Pronto, acabou, viu, mano? Não estou falando de você não, eu já vou falar logo, para amanhã depois falar assim, o pastor está falando de mim. Porque às vezes esquece, né, que eu estou lá em Mogi, aí é assim mesmo, mas a pastora sabe que eu estou aqui hoje. Aí ela está me atribulando aqui. E aí o que acontece? Olha o que. Aí eles atravessam o mar. Eles aprenderam, eles atravessaram o mar, aprendeu. Mas olha o que acontece, eles atravessam o mar, quando a gente chega lá no verso 3, aí ó, põe no 2. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e eles tinham atravessado chegaram do outro, e aí o que acontece? Eles têm sede, aí eles começam de novo. Gente, ou melhor, aqui eles têm fome. A gente está com fome. Pode continuar. Os israelitas disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Gente do céu, aquele que começou a boa obra, ele é o quê? Para completar. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a comunidade. Verso 4. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover do pão do céu. O pão sairá e recolherá, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se segue as minhas instruções ou não. Deus falou assim: eu vou dar o pão, mas eu também agora eu vou testar esses camaradas. E é exatamente isso que Deus faz. Não, pode parar aí. Aí tem um povo que ainda vai lá, pega um maná que não era para pegar, apodreceu. Porque como eles não confiavam que aquele que começou a boa. Gente, se você sair com esse versículo hoje, eu já estou feliz. Eles estavam com fome, Deus manda o pão e ele fala: mas a porção é diária. O que acontece? Eles pegam o diário e estão pegando o de amanhã também. Aí agora vai apodrecer. E eles não conseguiram confiar que naquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Aí Deus vai lá, dá um maná para eles, pronto, acabou. Aí eles aprenderam nada. Olha o que acontece no verso 17. Capítulo 17, desculpa. Capítulo 17. Aí resolveu o problema. Aí a partir do verso 2. Vamos lá. Pode deixar um Inter, por favor. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando pelo lugar, conforme a ordem do Senhor, acamparam no Refidim. Não, mas lá não havia o quê? Água para o povo beber. Verso 2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e disseram: dai-nos água de beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor na prova? Verso 3. O povo, porém, estava com sede naquele momento e queixou-se a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Gente do céu, eles não conseguiram entender. Calma, e vocês estão na mão do Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para... Foi para matar de sede nós e os nossos filhos, os nossos rebanhos. Verso 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar-me. Verso 5. O Senhor respondeu: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara no qual você feriu o Nilo, e vai adiante. Verso 6. Eu estarei à sua espera junto à rocha de Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber.
Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Verso 7, para a gente encerrar, chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e puseram a prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Olha só, a gente acha que cada dificuldade que ele passava, eles tinham aprendido, não tinha nada. E aí isso que eu estou te falando, eu estou na introdução da mensagem, porque até agora eu estou falando o risco de a gente não acreditar em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra é fiel e justo. Porque toda hora que a gente passa um problema, a primeira coisa que a gente faz é: Deus me esqueceu, Deus não está vendo, era melhor não ter entrado nisso, era melhor não ter assumido isso, era melhor não ter feito isso, era melhor não ter começado essa obra, era melhor não ter, era melhor. Eu já estou cansado de ver gente falar assim: parece que é só eu levantar para fazer a obra de Deus, o negócio vem e bagunça tudo a minha casa. Ô meu querido, não é minha força, é a tua força não, é o Espírito Santo de Deus. Você está passando luta, é porque a gente está passando. E aí que eu queria entrar no ponto, mas não vai dar tempo, porque agora é 4 para 6, eu vou até 4 para as 9, eu vou até fechar aqui. Mas eu começo a entender duas coisas aqui. Eu fechei a Bíblia, não que eu vou encerrar. Em qualquer outra hora eu continuo pregando essa mensagem. Duas coisas eu entendo. A primeira coisa que a gente precisa entender é ter convicção daquilo que Deus falou com você, do Deus que te chamou, que a Bíblia diz que nos tirou da onde? De um poço, tirou do lodo, e nos colocou para sentar entre príncipes. O meu nome, o seu nome está escrito no livro da... meu irmão, Deus não te tirou do mundo para você ficar: céu, só a vida, quem poderá me defender? Em Jesus. Então a primeira coisa que você precisa entender: convicção. Você tem que ter convicção. A segunda coisa, e aí uma outra hora a gente pode explanar um pouco mais, é que é uma das coisas que a gente precisa entender, e eu falo isso, que existem algumas coisas na nossa vida que elas são condicionais. A gente precisa entender aquilo que Deus tem que fazer e aquilo que eu e você temos que fazer. Existem coisas que somos nós, gente. Se a gente voltar no exemplo, quando Deus falou assim para Moisés: que clama a mim? Diga ao povo que marcha. Pega esse cajado aí, toca no mar. Deus não falou assim: Moisés, senta aqui, fica todo mundo sentado agora, e eu vou assoprar o mar. E vou, eu acho que Deus não precisa nem assoprar, ele podia fazer assim, na narina dele, o mar ia abrir. E talvez ele tenha feito isso, mas ele fala para Moisés: toca. Então existem coisas que eu e você precisamos fazer. Há coisas que nós precisamos fazer. Às vezes a gente diz: Deus, tira isso da mim. Não, quem tem que tirar é eu e você. Tem coisas que não é. Eu vou, meu filho, eu posso tirar, eu vou lá, te levo ao céu, acabou. Mas se você quer viver isso aqui na terra, você tem que lutar contra isso. Senão a gente vira, desculpa as Gabrielas, mas a gente vai virar crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, a Bíblia diz que Ele me chamou para viver novidade de vida. Se você não está vivendo transformação, alguma coisa está errada na minha e na sua vida. É na minha, é eu, é comigo. Porque aquele que começou a boa, Ele é fiel e justo para... Pronto. A gente poderia ir lá para Tessalônica, para a primeira carta a Tessalônica, no capítulo 5, a partir do verso 22, lá Paulo fala muito claro aquilo que é a parte do homem, aquilo que é a parte de Deus e qual que é o resultado disso. Depois você leia. Às vezes a gente fica passando luta aqui dizendo: Deus, por que o Senhor me dá tanta luta? Que luta? A Bíblia diz que não tem tentação que não seja humana. A tentação é humana. O escape é de Deus, porque Paulo vai falar isso lá naquela mesma carta que a gente está lendo, no capítulo 10, que a gente não vai dar tempo, depois você leia. Então, gente, a tentação
não vai vir maior não, sabe por quê? Porque eu vou dar livramento sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus vai dar livramento sobre a minha vida, sobre a tua vida. O grande problema é que a gente está invertendo valores. A tentação é espiritual e o livramento tem que ser eu que tenho que correr, meu filho. A tentação é aqui, ó, na terra. Porque é eu que olho aquilo que não era para olhar, é eu que toco naquilo que não é para tocar, é eu que falo aquilo que não é para falar, é eu que faço aquilo que não é para fazer, e aí eu estou gerando o quê? Problema para dentro de mim, eu que estou pegando as lutas com a mão. Hoje eu vi um videozinho, e o vídeo é muito interessante, o cara entra com a grade dentro do elevador. Não sei se alguém já viu isso. Eu devia ter, isso aqui tinha que passar para a igreja, eu vou procurar esse vídeo, vou passar domingo. E o cara está assim no elevador de um prédio. E o cara pega a grade assim, só que quando ele chega no fundo aqui, não fecha. Aí o que ele faz? O que ele tem que fazer, Rafa? Entrar de lá. Aí ele entrou de lá, aí a grade ficou assim, ó, virado, e ele aqui. Aí o elevador fechou. Aí ele olhou para a tecla e falou assim, agora. Aí ele começa a enfiar a mão no meio da grade, assim, ó. Porque ele não consegue tocar no botão e o elevador está fechado. Como que eu vou sair do lugar se eu não consigo tocar no botão? Quem que arrumou o problema? Foi o elevador? Foi as pessoas? Quem arrumou o problema não foi ele que entrou no elevador com aquele negócio e não pensou bem o que ele tinha que fazer. Gente, eu vou procurar esse vídeo, eu vou passar domingo, Lu. Os problemas que nós caçamos somos nós que caçamos. Deus não tem nada a ver com essa luta minha e sua, não. A gente que faz aquilo que tem que fazer, a gente que entra com um negócio maior dentro do elevador, calcula para entrar dentro do elevador. A Bíblia diz que existe uma porta larga e uma estreita, a gente quer passar pela estreita com um monte de coisa. Eita Jesus, vamos ficar sobre os nossos pés, vamos orar, eu não vou terminar essa mensagem, eu não vou terminar mesmo. Agora, as lutas, muitas vezes nós procuramos, mas eu vou te falar o seguinte: o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completar até a vida do nosso Cristo Jesus. Ele vai completar essa obra na minha vida e na tua vida. Meu querido, Ele vai terminar essa obra nas nossas vidas. Ele vai dar. Meu querido, tem luta que vai passar, a luta passa, ela tem prazo de validade. A luta não é pro resto da vida, não. Esse Deus que te chamou para uma vida eterna. Eu sim, você temos uma vida eterna, mas a luta vai passar. Agora a gente tem que sair daqui hoje dizendo: ô, você não me pega mais não, sujismundo, carniça, você não mexe mais comigo não, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel e justo para completar, e Ele vai completar. Ele vai completar. É profético isso nessa noite. Saia daqui com essa palavra no teu coração. Descansa, toma cuidado para você não entrar onde não é para entrar, porque às vezes a gente quer ajudar Deus, a gente começa a lembrar do passado, aí a gente entra com a grade dentro do elevador, e daqui a pouco a gente está dentro do elevador, mas a gente está preso porque a gente não tem acesso, e foi a gente. Agora Deus está falando: eu estou no controle da vida de vocês, eu não esqueci, eu continuo trabalhando, eu continuo no controle, eu chamei, eu vou capacitar, eu chamei, eu vou dar um jeito, eu chamei, eu vou continuar essa obra, até põe para mim, o 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13, por favor, continue aí, nós já estamos encerrando, passei 3 minutos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas, porém, entretanto, Rafinha, Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Essa luta não vai acabar comigo e com você. Aí ele diz: antes, quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará um
para que vocês possam suportar. Agora não é para a gente ser como aquele povo não, porque a gente leu no começo desse capítulo 10, que aqueles camaradas, a maioria deles morreram, porque eles não entenderam Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Nós vamos aprender isso, nós vamos trazer isso, verso 6, está visto? Vamos trazer isso no nosso coração. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite o Senhor está nos falando. Pai, que essa luta não vai nos engolir, ela não vai acabar com a minha vida, com a vida deste povo, com a vida dessa igreja. Nós estamos debaixo, Deus, da tua poderosa mão. Deus, e a Bíblia diz que maior está conosco do que está no mundo. A Bíblia diz que essa peleja, nós não precisamos pelejar, é o Senhor que vai vencer. Abre os olhos espirituais, os nossos olhos espirituais, que a gente possa ver o cuidado do Senhor, que a gente possa ver os anjos do Senhor acampados em volta desta igreja, em volta da nossa casa, em volta dos que são nossos, e ninguém vai se perder, porque a Bíblia diz que Ele não lança fora aqueles que vieram a Ele. Ele vai terminar, Ele vai terminar, Ele vai terminar, Ele vai completar essa obra. Tudo cumprirá, passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais que Ele nunca houve e não haverá. Você começou, Deus abençoe a tua vida. Receba essa palavra no teu coração, e Deus está cuidando da tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Você que está aqui, ó, fique firme.